Hello, people! Boa tarde! Family Show chegando aqui agora, na tarde da sua casa, do seu trabalho ou onde mais você estiver. Nós estamos com muita alegria no coração. E o tema que a gente vai falar hoje no nosso programa é planejamento de carreira e imagem. Nós temos 3 convidados muito especiais aqui hoje no Family Show. Uma delas era a doutora Cíntia Barbieri, ela que trabalha muito com a imagem das pessoas, porque ela é dentista, uma dentista para lá de especial, formada, tem o seu consultório. Ela decidiu por essa carreira desde os 4 anos de idade e logo você vai conhecê-la, porque ela trabalha com toda essa parte estética também. Também temos o Antônio Ferreira, diretor da América Latina para a Epson. É isso mesmo, diretor de recursos humanos para a América Latina da Epson, uma pessoa incrível que tem um conhecimento muito vasto nessa parte de carreira. Ele é autor e também idealizador de alguns programas grandes nessa área de liderança. Nós vamos conversar com ele e ouvir tudo o que ele tem para dizer nessa questão aí de planejamento de carreira em relação também à imagem. Também temos aqui com a gente uma galera muito especial que vem cantar e encantar aqui para nós. Então, vamos dizer o nome deles. Deu um branco em mim de novo aqui, gente. Irmão DOJ, irmãos DOJ, família DOJ. É isso mesmo, eu não sei o que aconteceu, por que esse nome não gravou, hein? Tem algo especial nesse nome. Vai ficar marcado aqui. Vai ficar marcado aqui. Então, gente, eu vou para um break, daqui a pouco eu volto. Não sai daí, pega a sua xícara de café e vem, que daqui a pouco eu volto. E aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Ashers tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do meu oval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. E nós vamos começar a nossa conversa, a nossa entrevista aqui com o nosso ilustre Antônio Ferreira. Antônio, boa tarde.
Boa tarde a todos aí que estão de maneira presencial, infelizmente não pude estar, mas estamos conectados de toda forma, né? Isso que é importante, a gente está conectado e é bom que a tecnologia nos permite isso, né, Antônio? Exatamente, né? Acho que a pandemia, obviamente, ajudou a fortalecer essa conexão virtual. E se tem uma coisa positiva que a gente pode extrair desse período, é exatamente a capacidade de poder estar e continuar conectado, né, Júlio? Exatamente. É um prazer muito grande da nossa parte estar conversando aqui hoje com o pai da Ana Luísa, do Luca, e com o marido da Renata. Exatamente. Olha, se eu não mencionar ele, vai brigar comigo. Então, é com muita honra e com muito amor que eu falo sempre deles três, porque eles são a razão da minha existência, tudo que eu faço tem a ver com eles. A família é a base, né, Antônio? Totalmente, Jolie. A gente vai ficando mais velho, né? Eu, pelo menos no meu caso, você vai, acho que cada vez mais valorizando isso, né? Como você sabe, a gente já falou, eu fui pai aos 50 anos, então essa valorização, ela definitivamente fortaleceu mais ainda esse conceito na minha vida, e é o que eu levo para eles também. Olha que interessante, né? Você que é uma pessoa que tem uma carreira executiva de sucesso, que viaja ao mundo todo, representando aí a sua empresa, e mesmo assim está sempre presente na vida da família, dos filhos. Aqui, o nosso programa, a gente fala Family Show, porque nós acreditamos nos valores da família. E aí você foi pai aos 50 anos. Como é que foi essa decisão para você e por que aconteceu nessa fase da vida? Joliet, na verdade, eu tenho dois filhos, como você bem falou. A Ana Luísa nasceu, eu tinha 48 anos, e o Luca nasceu aos 50. Na verdade, a vida, né? Tem coisas que a gente não consegue explicar muito bem. Mas eu sempre quis ser pai, sempre gostei de criança. Tenho três sobrinhos que foram assim, conviveram comigo por muito tempo. A primeira viagem internacional que eles fizeram foi comigo. Até falo para os pais deles até hoje. Eles foram meio malucos de deixar eu levá-los para uma viagem internacional de 10 dias, enfim. E eu tive dois casamentos anteriores, infelizmente isso não aconteceu por uma série de fatores. E assim, nesse terceiro casamento, realmente acho que eu encontrei a pessoa certa. Sabe quando as coisas acontecem quando tem que acontecer? Foi Sim. comigo. Encontrei a pessoa que eu realmente achei que podia ser a minha companheira para o resto da vida. E nada melhor do que poder ser minha companheira e, além disso, a gente poder ter o amor e providenciar mais gente, né, com muito amor para esse mundo que precisa de tanto amor. Então, os dois foram planejados, né? Depois de algum tempo de relacionamento, a gente decidiu casar, ter o primeiro filho, e eu falei para ela, olha, o próximo não pode ser depois dos 50 anos, senão como é que eu vou cuidar dele? Né? Vou ficar muito velho. E aí, o segundo foi assim, o limite é dos 50 anos. E foi o que aconteceu, e nós fomos realmente uma família muito feliz e abençoada. Na verdade, tudo na vida da gente, eu acredito que acontece no tempo certo. Porque agora também é um outro momento da sua carreira, né? Um momento em que as coisas já estão mais consolidadas, em que você já é um profissional que está mais tranquilo, vamos dizer, do ponto de vista de planejamento de carreira, que é o nosso foco aqui hoje. E é um grande desafio conciliar todos esses papéis, o papel de pai, o papel de executivo, o papel de marido. E você hoje professa também a sua fé cristã. Há muito tempo você professa a fé cristã, Antônio? Olha, na verdade, esse chamamento, né, como a gente costuma dizer, ele já vem de muitos anos. Diria para você que eu ainda estou em dívida, né, com Deus, com o Pai, e agora de uma forma mais efetiva. Eu estou, inclusive, me preparando. Isso é um segredo. Vou dar um spoiler aqui, Jolie. Estou me preparando até aí para meio que ser uma espécie de um pastor aí. Estou me preparando para essa nova. Meu Pra essa Deus, que notícia boa! Então, o chamamento foi forte. Nos últimos meses, ele tem sido bastante ativo nas minhas relações espirituais. Então, eu realmente decidi. Daqui a pouco você vai me ver por aí também. Espero que você me convide aí também quando eu estiver nessa estrada importante, né? Que é falar da palavra de Deus, do Evangelho e tudo que a gente Nossa, acha eu de fico destaque. muito feliz de saber disso, porque você não está aqui hoje por acaso.
Eu posso Sim. falar isso aqui em público, admiro você como profissional. A gente faz um trabalho junto ali na Associação Brasileira de Recursos Humanos. E para você, como diretor de uma grande empresa como a Epson, e que contempla não só a América Latina, mas o mundo todo, a imagem de uma pessoa hoje e os papéis que ela exerce quando influencia nessa imagem, pode decidir a vida dela dentro de uma organização? Fala um pouco disso para a gente, Antônio. Sem sombra de dúvida. Eu acho que o tema ele é absolutamente presente. Nós temos, por exemplo, uma questão das redes sociais, que às vezes as pessoas acham que simplesmente é postar um comentário ou uma foto e que isso não vai ter nenhuma repercussão. Como a gente sabe, tudo isso fica gravado nas redes sociais e na internet. E as empresas hoje em dia, Yuri, é óbvio que uma das fontes que nos alimenta para saber características de uma pessoa, caráter, até saber linhagem política, religião e outros afazeres que as pessoas geralmente postam, são absolutamente verificados no momento em que eu estou fazendo não só o processo de recrutamento, mas mesmo quando eu tenho alguém interno e que eu quero desenvolver, esse olhar, por exemplo, para as redes sociais, que é algo extremamente importante, tem o seu valor. Então, é óbvio, se você tem alguém que posta uma foto inadequada, ou que faz um comentário, às vezes, um pouco mais rude, agressivo, e que esteja em desalinhamento com os valores, neste caso da Epson, seguramente eu vou levar em consideração para tomar a decisão de contratar essa pessoa ou de ajudá-la no seu crescimento, no seu desenvolvimento dentro da empresa. Então, estou aqui pegando só o primeiro ponto, que eu sei que a gente vai ter mais tempo, né, com os demais convidados também, mas só para usar essa questão das redes sociais, que estamos todos nela, né, inclusive a gente está numa delas aqui, que é o YouTube, que obviamente tem uma repercussão e é um fator, e em muitos casos, decisivo para a carreira de muitas pessoas. A gente pode falar de vários exemplos aí. Então, isso que você falou é bem pertinente, porque nós vivemos nessa era das mídias sociais, onde as pessoas realmente elas postam a vida delas, veridicamente ou não. Mas uma coisa que me chama a atenção é essa nova, a geração Z. A geração Z e a geração Alfa, que estão aí nas mídias sociais e que é uma geração muito diferente das anteriores em relação a isso. E existe também uma concepção das empresas em estar acompanhando essa geração para que ela também não seja excluída em relação ao que se pensava anteriormente, né? Então, é importante essa questão da atualização. Agora, antes disso, eu vou falar com a doutora Cíntia Barbieri. Boa tarde, minha querida, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo certo. Olha, é um prazer estar conversando com você aqui, como a gente estava falando com o Antônio, e a gente falou dessa questão da imagem que se é passada quando você precisa decidir algo, né? É importante, no seu ponto de vista, a imagem que a gente transmite para as pessoas? Sim, é muito importante. A imagem, ela tem ela tem uma característica, ela tem um código, né? Então, quando você vê alguém ali, pela maneira que ela se expressa, pela maneira que ela se veste, pela maneira que ela se porta, você vai automaticamente receber uma mensagem, né? Muitas vezes, hoje, como eu trabalho com a parte da beleza, o visagismo, né? Então, as pessoas, quando você olha, por exemplo, uma face, né, quadrada de um homem, né, um rosto mais quadrado, a mandíbula mais protuberante, você vê força ali, né? Quando você vê uma mulher vestida com linhas verticais, você agrega autoridade. Quando você vê algo mais rendado, né, uma roupa mais frufruzinha, assim, você recebe acolhimento. E muitas vezes, quando você quer passar ali a sua carreira, a autoridade, quando você quer divulgar a sua imagem ali com excelência, como bom profissional, você precisa cuidar disso,
Porque você está passando um código para o seu consumidor, né? Para aquela pessoa que vai contratar o seu serviço, para aquela pessoa que vai receber ali a confiança de depositar a vida dela em você. Então, eu acho extremamente importante. Doutora, e hoje as pessoas elas se preocupam muito com a imagem que elas vão passar para as outras pessoas, ou elas se preocupam mais com o bem-estar delas? O que você diria sobre isso? Olha, nós estamos numa geração muito diferente, a geração Z, a geração que você disse, Alfa, ela é completamente diferente da minha geração antiga, que é a geração Y. Então, por exemplo, nós fomos criados o quê? Para estudar, né? Fazer nossa faculdade. E hoje você vê jovens que pretendem ser youtuber, que pretendem, né, ganhar a vida moda. Ali. Então, mas você vê pessoas bem remuneradas nesse meio. Então, tem uma geração anterior à minha que ela não se adaptou, por exemplo, a isso, né? Então, a pessoa não entende que ela vai captar pacientes, por exemplo, na internet. Ela não entende. E ela entende que ela tinha que investir na revista, que ela tinha que investir, né, em outros canais. Em outros meios. Em outros meios que são favoráveis, o rádio, a TV, as revistas, os outdoors, né? Porém, a internet hoje, o brasileiro é aquele que mais passa tempo na internet. O povo que mais tira selfie. Então, é incrível como essa questão da imagem ela está aderida hoje na humanidade. Então, se você não entrar nessa linha, você acaba ficando para trás. Agora, me fala uma coisa. A gente está falando de planejamento de carreira, pode ser carreira artística, carreira musical, enfim, carreira profissional numa empresa, uma carreira médica, enfim, as pessoas precisam planejar a sua carreira levando em consideração a sua imagem. Sim. Hoje, você diria que os profissionais, eu perguntei do bem-estar, porque as duas coisas elas devem estar ali alinhadas, não é mesmo? Agora, você entende na sua vivência que hoje as pessoas se preocupam mais com a parte do que parece ser ou com o bem-estar mesmo, no seu ponto de vista? Hoje, eu percebo que assim, a rede social você vai postar o quê? O seu melhor, não é? Então, você não vai postar ali as suas fraquezas, o seu erro, não vai. E as pessoas, elas buscam felicidade, elas buscam esse bem-estar. Então, quando você vai planejar, quando eu fui planejar o meu marketing, a minha carreira, por exemplo, como que eu vou divulgar a minha carreira? Então, eu entendi que não adianta eu ir lá e postar, por exemplo, uma extração dentária, né, com aquele instrumento horrível que a pessoa tem medo. A pessoa vai fugir de mim, não é? Porque aquilo não vai causar emoções de bem-estar naquela pessoa. Agora, quando eu posto, por exemplo, um antes e o depois, quando eu posto o depois, que é o resultado, que a pessoa já passou pelo processo, mas ela já está ali diante de um resultado, né, que ela esperou atingir ali, a pessoa curte, ela comenta, ela quer, ela deseja. Então, muitas vezes, nós temos que tomar cuidado com isso. Né? Qual é a imagem que você está passando ali na sua carreira? Né? Você vê ali muitas pessoas, por exemplo, fazendo dancinhas, né? Hoje a gente vê muito isso no TikTok e tal. Mas será que não existe um limite para a autoridade da sua carreira? Muito interessante esse ponto. Vamos voltar ali. Temos que ter. Vamos voltar com o Antônio e daqui a pouco a gente vai conversar também aqui com os nossos músicos de plantão. Queremos também conversar com eles sobre isso. Mas nesse primeiro bloco a gente vai estar dando esse ênfase aí essa parte de recursos humanos. O Antônio está ouvindo a gente? Perfeitamente. Você viu? Olha, você tem aí do seu lado uma esposa que trabalha com estética, é isso mesmo?
Renata, exatamente. Dona Renata, exatamente. Dona Renata, e olha só que interessante, aí nós temos aqui do nosso lado, estamos conversando com a doutora Cíntia, né, que trabalha nessa área também de dentista, mas voltada para a estética, né, doutora? E olha só que interessante o que ela colocou aqui agora, Antônio, que realmente as pessoas elas têm que prestar atenção naquilo que elas estão passando e se aquilo que elas estão passando nas mídias sociais está refletindo a autoridade que elas estão almejando enquanto profissionais. Agora, você, como diretor, quando recebe um candidato que, do ponto de vista das mídias sociais, ok, você consegue identificar na entrevista quando era uma propaganda enganosa? Olha, propaganda enganosa. a propaganda enganosa foi ótima. Primeiro, eu queria dizer para a doutora Cíntia que eu concordo plenamente, né? A minha esposa tem uma clínica de estética já há um ano, e realmente o antes e depois é o que funciona, viu, doutora? Porque realmente ficar mostrando lá a agulha do botox e todas essas coisas acabam gerando uma imagem de certo medo, receio daqueles que têm medo de agulha, como, por exemplo, é o meu caso. Mas quando você olha o antes e depois, eu tenho uma frase que eu sempre falo para ela há muitos anos, que é tudo antes de melhorar, piora. Né? Você aplica, tem aquela dor, mas é por uma razão de melhoria que você busca aí na tua questão estética, né? Então, Jolie, é óbvio que depois de muitos anos, no meu caso, mais de 30 anos nessa área, e também de muita preparação, né, para você entrevistar pessoas, fazer dinâmica de grupo, entender exatamente quando é que ela está tentando ir mais para a esquerda, quando você sabe que ela vai mais para a direita, sem falar de questões políticas aqui, obviamente. Na maioria dos casos, sim, a gente consegue detectar, mas existem outros meios além da entrevista, né, que é, por exemplo, buscar as referências. E quando eu vou para as referências, é óbvio que as mídias sociais se transformam em uma fonte de informação extremamente importante para a gente. Mas falar com outras pessoas que já trabalharam com esse candidato também é uma fonte extremamente importante e positiva para você determinar se ela realmente está ali te contando um fake news ou se realmente é verdade o que aquela pessoa está falando. Agora eu vou para uma outra questão, Antônio. Na vida de um executivo, dando uma nota de 0 a 10, né, considerando de 0 a 10, dando um peso, vamos dizer assim, dando um peso de 0 a 10, quanto é importante a estética? Pô, que pergunta difícil, Jolie. Olha, eu diria para você, vou falar da realidade, né? A realidade é que, sem dúvida nenhuma, a estética tem o seu peso. Eu não sei te dizer aqui qual é o número de 0 a 10 efetivamente, mas eu diria que tem um peso relativamente importante. Nós, inclusive, nas empresas de forma geral, temos trabalhado para evitar esse tipo de impacto quando você tem que tomar uma decisão. Mas eu diria para você que sim, ainda existe uma certa dose quando a maioria das empresas ou dos executivos tomam decisões relativas à pessoa. É uma pena, eu acho que a gente tem um caminho gigante pela frente para mudar isso, tem vários movimentos aí, a gente pode falar de LGBTQIA+, a gente tem a questão das mulheres, né, com um movimento extremamente importante. Tem um caminho longo pela frente, que bom que a gente tem feito essas questões serem discutidas em vários fóruns, mas definitivamente ainda é uma questão, voltando para a tua pergunta inicial da estética, que faz sim parte do rol de pontos que a gente leva em consideração para tomar a decisão. Na maioria dos casos, sim. E se tratando de uma empresa séria, nós sabemos que são elementos que são considerados, mas dentro do aspecto que tem que ser considerado, né? Então, assim, a gente vai voltar aqui, a gente vai para um break agora, mas a gente vai voltar com a doutora Cíntia falando sobre até que ponto
os executivos, os profissionais das empresas hoje estão buscando a melhora da sua imagem. E o que eles estão buscando? É a parte corporal ou é mais a parte realmente facial? O que está buscando é um belo sorriso? Isso é importante, né, gente? Parece que não, falando assim, mas é importante. E nesse segundo bloco também, a gente vai ter música. Então, não sai daí, pega a sua xícara de café que o papo está ficando bom. Daqui a pouco, quando melhorar, vai acabar. Mas não sai daí que a gente já volta. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri. Primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. E você que está chegando agora aqui no Family Show, nós estamos falando de planejamento de carreira e imagem. O quanto a imagem de uma pessoa influencia na carreira dela, no bom planejamento dessa carreira. E nós estamos aqui também com um grupo maravilhoso, com um cantor maravilhoso que é o Diógenes D.O.J. Falei tudo em inglês agora, D.O.J. Tamo junto. Tamo junto. Você que começou com a música nos anos 90. Exato. Na sua visão, o quanto a imagem significa na carreira de um músico? Tudo. Tudo. Tudo aquilo que você passa, como a gente estava ouvindo a entrevista, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. A paz a todos vocês que estão em casa também. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né? E essa é a família Irmão, DOJ, esse é o Ferrão, essa aqui é a Luciane. Prazer, Luciane, prazer, Ferrão. São os que me acompanham nos shows. E assim, como se fala de planejamento, né?
de carreira, essa primeira palavra, como é que é? Planejamento. Planejamento. Você já tem que se planejar com algumas coisas. Por exemplo, qual música, qual tipo de música, como você vai fazer essa música, como você vai divulgar essa música. Então, você diria que a palavra cantada é uma imagem? Sem dúvida. Porque o que você interpreta na música, talvez não seja nem o que você vive, mas é uma essência, entendeu? Então você tem que passar uma boa imagem daquela música corporal. Agora, quando vive, fica melhor, né? exatamente. Quando vive, você tem realmente autoridade, é legítimo naquilo que você está falando, né? A gente tem muito assunto para falar, mas dá a impressão que o tempo está correndo. Vocês estão com essa sensação? Sim. Está com essa sensação também, doutora? A gente sabe que o tempo é curto, né? O nosso tempo também na Terra é curto. A gente está aqui só de passagem. Só de passagem, e Jesus está voltando. Então, nós temos que ser o mais breves e rápidos possível para difundir a palavra de Deus. E a gente faz pela música. Pela música. E a gente faz isso com a nossa imagem, com a nossa música, com a nossa história. Exato. Né? E você falou uma coisa muito importante agora, que é a fugacidade do tempo. Qual legado a gente vai deixar dessa construção da nossa vida, da nossa carreira? Porque quando se fala, a gente está falando de carreira profissional. E todos nós exercemos vários papéis, né? O papel Sim. que as pessoas conhecem, que é a nossa imagem. O papel quando a gente sai da nossa casa e vai para o nosso trabalho. E o papel quando a gente está dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com a nossa família. Eu costumo dizer que a verdade que se estabelece quando as pessoas de fora não nos vê é a verdade de quem realmente nós somos. Então, e nós temos que se preocupar com isso também. Sim. Porque não é só para nós, não é só quando a gente olha na frente do espelho, não é assim, Diógenes, mas é para o nosso filho, é para a nossa filha, é para o nosso marido, é para a nossa esposa, é para as pessoas que estão à volta. E você diria para mim que quanto mais a gente chega perto de Deus, melhor a nossa imagem fica? Muito. Em todos os aspectos. Então, você vai cantar para a gente agora a sua verdade. Amém. E depois a gente vai continuar falando aqui com a doutora Cíntia Barbieri e também com o Antônio da Epson. Olha só, é tão interessante o currículo de todos vocês e tem tanta coisa que eu não sei quanto tempo eu vou conseguir empreender para falar sobre o currículo de vocês. Mas a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Pode cantar para a gente. Você que ouviu esse louvor, do seu lado tem um anjo do Senhor. E você que ouviu esse louvor, do seu lado tem um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor, um anjo do Senhor, um anjo do Senhor, um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor. Eu quero mais, 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 mais. Deus, 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 Deus. Porque eu quero mais, 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 mais. Deus, 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 Deus. Porque eu quero mais, 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 mais. Deus, 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 Deus. Porque eu quero mais, 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 mais. Deus, 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 Deus. E você que ouviu esse louvor, do seu lado tem um anjo do Senhor.
bem. Sempre traz um resultado que vai te fazer bem. Você que ama Jesus Cristo, canta com a gente também. Jesus Cristo é o caminho, a vida e a salvação. Fonte de água viva pros nossos irmãos. Joga a mão pra cima, vem com a gente no refrão. E você que ouviu esse louvor, do seu lado tem um anjo do Senhor. E tem um anjo do Senhor. E você que ouviu esse louvor, do seu lado tem um anjo do Senhor. É joelho no chão e boca no pó. Deus inclina teus ouvidos para a tua oração. Ele manda uma palavra dentro do seu coração, animando o teu espírito para cantar essa canção. Quero mais, 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 mais. Deus, 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 Deus. Porque eu quero mais, 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 mais. Deus, 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 Deus. Porque eu quero mais, 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 mais. Deus, 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 Deus. Porque eu quero mais, 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 mais. Deus, 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 Deus. E você que ouviu esse louvor, do seu lado tem um anjo do Senhor. E você que ouviu esse louvor, do seu lado tem um anjo do Senhor. Os amigos da quebrada vão parar pra perguntar: quem é esse Deus que você não para de falar? Então traz ele pra cá que a gente vai apresentar. E ele também não vai mais parar de cantar. E você que ouviu esse louvor, do seu lado tem um anjo do Senhor. E tem um anjo do Senhor. E você que ouviu esse louvor, do seu lado tem um anjo do Senhor. Porque eu quero mais, 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 mais. Deus, 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 Deus. Porque eu quero mais, 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 mais. Deus, 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 Deus. Porque eu quero mais, 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 mais. Deus, 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 Deus. Porque eu quero mais, 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 mais. Deus, 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 Deus. O anjo do Senhor. Uau, parabéns! Nós também queremos mais de Deus na nossa vida. Porque quando a gente tem mais dele, a gente melhora, não é mesmo? Sim. Parabéns! DOJ, você que começou muito tempo, nos anos 90, né? Foi. Você, menino criado com vó. Isso. Foi criado. Filho de mãe solo. Isso. Dona Amélia, né? Nossa Dona mãe. Amélia. Exatamente. Fernanda, meu irmão, né? O mais velho. Eu sou o mais novinho. Nasci no Parque Regina e fui criado pela minha avó, na Zona Sul de São Paulo. E durante um tempo eu ainda não conhecia essa vertente, né, do rap e só ouvia pelo rádio, na Rádio 105 FM. A 105 é famosa, né? Várias equipes de som, né, acho que todas as pessoas que passaram pela década de 90 conheceram muitos e muitos sambistas, rappers que passaram. E eu conheci o rap através de um jovem também, naquela época, que foi o Brau, né, que levou o rap até o nosso conhecimento, Racionais MCs, que ele já fazia um sucesso. E ali eu conheci o Fernando, que começou com o grupo, né, Ferro? Exato. A gente se reuniu, eu e o DJ Almir, falamos, ó, vamos montar um grupo. Só que como a gente tinha o DJ e não tinha os vocalistas, aí eu chamei o meu irmão e o Tobé. Nessa época eu estava no samba. Mas a gente estava caminhando, mas não estava dando muito certo. Só que a gente precisava de pessoas bem mais jovens do que a gente, com ideias novas, né? Aí o Tobé fez uma cola na grade e ele fez uma música chamada A Culpa. Isso. Passamos esse período, fizemos muitos shows e depois de um tempo veio a minha conversão, né? Eu me converti há 25 anos atrás. Que bênção. Foi através da vida do apóstolo Valdemir Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Sim. E através disso, eu fiquei uns 5 anos sem cantar, né? E quando eu fui na sede em Santo Amaro,
apareceu um jovem que reconheceu que eu tinha um trabalho no circular, e depois desse trabalho repercutiu, as músicas tocaram, fizemos shows, e aí depois na igreja ele reconheceu e perguntou se eu poderia fazer algumas rimas, né, para ajudar a igreja com os jovens, quando fosse fazer evangelismo. Eu topei, né, o bispo Kaique foi um dos bispos que me ajudou, e aí indo para o estúdio, compondo música, e aí eu lancei um disco com 4 faixas, e todo culto de jovens que tinha, o bispo Kaique me dava a oportunidade de cantar. Detalhe, eu não comecei cantando as minhas músicas que estavam gravadas, comecei cantando as músicas do pastor André Valadão. Uau, que não tem nada a ver com rap. Que não tem nada a ver. Mas eu peguei as mais que... Mas você foi estratégico. Foi benção. Tudo Já veio. planejou a sua carreira. Eu vou começar por aqui. Porque... Eu vou vender essa imagem de que está tudo bem. E aí começou a ter os Conexão Jovens, e eu fui chamado, né, para fazer. Até porque, nesse planejamento de carreira, eu tinha apenas 4 músicas. Qual é a das músicas que você já está com mais de 200 mil visualizações ou mais de 200 mil streamings no Spotify? Aí quem cuida da mídia é o Ferrão. Lá tem... cada música ela tem uma quantidade. Tem umas que tem 20 mil, tem outras que tem 30 mil, tem uma que tem 40 mil. Então somando tudo, dá em torno de 200 mil pessoas já viu só no Spotify. Uau, que bacana. No YouTube... A gente está começando o trabalho agora, então eu não tenho noção mais ou menos de quanto que a gente vai alcançar. O rap é a voz do gueto ou é a voz que todo mundo tem e ainda não descobriu? E que em uma hora aparece? Fala para mim. Eu acho que é a voz que todo mundo tem, porque cada um passa por um período na vida dela, um período de dificuldades e de transformação, né? Então, o rap ele está constantemente ali, adormecido, mas aí quando outras pessoas têm coragem, né, aí elas colocam para fora. É muito interessante a origem do rap, né? Porque vem dos repentistas, né? Vem também com os cordelistas, né? Que falavam muita literatura de cordel, e aí depois tinha os seus devaneios, ali tinham as rodas de cultura. Aqui em São Paulo tem alguns lugares que a gente vê mais essa cultura. Esses que são, por exemplo, a gente tem na nossa região o Grajaú Rap City. Né? Então, é mais na Zona Sul. Acho que a Zona Sul de São Paulo é um lugar onde tem muito forte a cultura hip-hop, não é isso? Eu acredito que já se espalhou por todos os lugares. A Zona Sul, pelo fato de nós termos aí um grupo de rap muito forte, sim, um grupo de rap acadêmico, eu posso dizer que o Racionais foi até o grupo que trouxe toda essa cultura à tona, né? Todo mundo veio também na Zona Sul, porque nós temos grupos na Zona Leste, por exemplo. Agora, nós estamos fazendo um trabalho com o DJ Dri, que é DJ do Mano Brown. Então, ele está produzindo o nosso próximo trabalho, hein, gente? Vai sair. E nós estamos na Play, que é a produtora do Alcubo, né? Do DJ FJ, onde o Alcubo também faz os seus trabalhos, e o Expressão Ativa. Então, o rap... ele se espalhou pelo Brasil. Nós temos GOG em Brasília. Em Brasília. E agora, vamos falar do rap gospel. A gente teve lá atrás DJ Alpiste. Isso. Teve Tina, teve outros. Pregador Lu. Ainda tem Pregador. Tem ainda, né? Todos eles estão, né? Tão nativa, mas a gente não precisava ter mais iniciativas, né? Porque eu vejo que a galerinha do gueto, vamos dizer assim, se identifica muito. Hoje tem um amigo meu que veio aqui no programa, que é o Lucas Cauê.
que ele não faz um trabalho com rap, mas ele faz um trabalho muito focado com o pessoal aí que está na parte do hip hop. Não é bem o hip hop, né? Eu gostaria que fosse hip hop. Da cultura. Né? Da cultura, vamos dizer assim. Tá mesclado. E ele também veio da igreja, ele toca aquele violino maravilhoso, participa do programa da Eliana. E ele falou assim, Jolie, eu não tinha noção da minha imagem no gueto. Até que eu cheguei com uma banda que a gente vai tocar, que vai por aí. E eu cheguei na comunidade e veio um enxame de crianças para cima de mim. Oi, Lucas! Oi, Lucas! Bacana. E eu falei assim, como é importante a imagem que a gente vende, né? A imagem que a gente consegue fazer com que as pessoas se identifiquem com nós. Porque assim, não é toda música que entra onde vocês entram. Né? Então, eu entendo que nós deveríamos ter mais espaços e ter mais investimento para que essa cultura e que a gente conseguisse transformar a vida de muito mais pessoas. Porque eu vejo muita gente falando assim, eu vou lá para a África fazer evangelismo. Cara, a África é aqui. Abre o portão da sua casa e vai dar um pulinho ali no Grajaú, no Capão Redondo, ou até mesmo aqui na Cracolândia. Não precisa ir muito longe, não. Pode ir aqui mesmo em Itapevi. Em alguns lugares aqui de Barueri também. Osasco, a África é logo ali. A gente precisa mais planejar a nossa vida como cristão. A Bíblia fala lá em Hebreus, e esse programa, você que está chegando agora, a gente está falando sobre planejamento de carreira e imagem. E o texto que é a motriz do programa hoje é que percorramos a nossa carreira olhando para o autor, para o mestre. Quem é o mestre? É Jesus. Então, se a gente conseguir percorrer a nossa carreira, que é a nossa vida, que é a nossa trajetória, com um olhar, né, para ele, eu acho que nós teremos, não é, doutora Cíntia, muito mais acertos do que erros. Não é isso? Com certeza. Com certeza. Olha só, eu vou para um break, eu vou voltar falando com a doutora Cíntia e mais um pouquinho com o Antônio, porque a hora aqui voa. Oi, gente, como que vocês estão? Hoje eu vim conhecer o Empório DG, localizado na Raposa. Um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana que aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ficar com gostinho de quero mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carne e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes e o melhor de tudo é artesanal. Fiquem sabendo que tem linguiça até de Romeu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha, tudo para o seu churrasco. Então, se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora, ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção. Voltamos, e eu quero falar novamente com meu amigo Antônio, em conjunto aqui com a minha amiga Cíntia. Olha só, Cíntia que decidiu pela carreira aos 4 anos. Isso.
Eu morava no interior, na cidade de Monte Alto, e eu fui visitar, né, um consultório odontopediátrico e eu me apaixonei por aquele mundo ali com 4 anos. Eu sei que não são todas as pessoas que decidem assim a sua carreira de pequeno, né? Mas em todos os momentos eu nunca desisti. Lógico que nós temos um sonho cor-de-rosa da profissão, né? Sim. Quando você vai lidar ali dentro da faculdade com todas as áreas, você vai conhecer ali os percalços, as dificuldades e tudo. Tanto é que, quando eu terminei a faculdade, eu acreditava que eu seria odontopediatra também, assim como eu fui inspirada. Porém, o meu chamado era para a estética, né? Mas eu tinha esse sonho de fazer a faculdade, porém, assim, aos 14 anos, os meus pais se separaram e tudo ficou muito mais difícil. Então, aí você tem um sonho de fazer uma faculdade caríssima, né, que é a odontologia, mas Deus tinha uma promessa, né? Amém. E quando chegou ali, no momento, quando eu passei no vestibular, a minha mãe entrou no quarto e foi chorar, né? Porque e Deus falou ao coração dela que Ele daria tudo, que Ele ajudaria, e tudo foi assim muito difícil, mas conseguimos alcançar ali a vitória, né? A promessa de Deus. Que vitória, que promessa, gente. Olha só, eu vou abrindo um parênteses aqui. Eu tenho que ler porque é muita coisa. A doutora Cíntia Barbieri, ela é pós-graduada em ortopedia funcional dos maxilares. Ela fez especialidade em odontopediatria. Pós-graduação. Pós-graduada em ortodontia, pós-dentística, estética e especialista em harmonização orofacial. O trabalho mais focado dela é desenvolver a harmonia natural da face de forma global, esquelética, dentária e da pele, sabendo que cada indivíduo tem a sua particularidade e essência. Ela se atenta também para o rejuvenescimento ou correção para o alcance do belo. Gente, é muita coisa. Aos 4 anos, você não imaginava que ia ser tudo isso. Quando entrou na faculdade, também eu não. achei que era pediatria. Mas aí, nessa de ir para pediatria, eu fui para a ortopedia funcional dos maxilares, que você guia o direcionamento dos ossos, da mandíbula, da maxila, quando é criança e adolescente. Começa com quantos anos? Olha, depende. Tem crianças que com 4 anos, 3 anos já precisam intervir, entendeu? Entendi. Então, quando você tem ali uma discrepância ou uma desarmonia óssea, você vai ali intervir para crescer, como uma ortopedia mesmo. Sim. Né? E depois a ortodontia, que é você regularizar os dentes, né? Alinhar, nivelar e tudo mais. Daí eu fui para dentística, estética também. Você cuidar da estética branca dos dentes e da estética vermelha. E quando você fala, isso influencia muito, né? A Colgate até fez uns posts há um tempo atrás. A pessoa com 2 braços e um dente quebrado, você não via os 2 braços, você só via o dente quebrado. Uau! Então, chama muito a atenção. E numa carreira, imagina só, a primeira coisa que você olha num dentista é o quê? Os dentes. Então, isso é essencial, assim, eu acredito, para quando você olha, por exemplo, um empresário, né? Sim, é o que a gente estava falando. Você vai olhar ali, se ele tiver ali com uma imagem ruim, porque a imagem, automaticamente, ela vai gerar uma impressão. Às vezes a pessoa não te conhece, ela não tem uma intimidade, um tempo com você. Então, a primeira coisa vai ser a impressão, que é automática. E é isso que a imagem vai gerar. Então, você não vai ter relacionamento com todos os seus seguidores ou com todos os seus pacientes, clientes. Então, por isso que você tem que tomar cuidado com a imagem. A imagem diz Cuidar muito. de tudo.
né? Antônio, você que está aí nos ouvindo ainda, Claro, atentamente. já está quase acabando. Tá vendo como foi rápido? Impressionante, impressionante. Uma pena. E a gente tem muita coisa aqui para falar, porque o tema é muito rico. E a doutora estava falando agora da importância da imagem na vida do executivo, porque é muito ruim quando a imagem ela não concorda com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente está vendendo, com uma verdade que a gente gostaria que fosse. Na sua visão, hoje já as empresas elas já se preocupam em ter essa parte, vou dizer assim, da ciência estética, atuando mesmo como orientação para os funcionários, para os colaboradores? Olha, Jolie, é claro que depende muito da área de atuação, né? Então, como a doutora Cíntia comentou, é lógico que um cliente, quando vai num consultório odontológico, a primeira coisa que ele vai checar são os dentes da pessoa que está atendendo, né? Então, isso é muito comum nas áreas em que você tem a ver efetivamente com a imagem externa que as pessoas passam, né? Então, por exemplo, você vai numa loja de roupas, comprar, você que está sempre muito bem vestida, você vai comprar um vestido, uma calça, uma saia, enfim, e você entra numa loja em que a vendedora, eventualmente, não está... Não significa luxo, significa minimamente bem trajado, né? Qual vai ser a tua reação como cliente quando isso acontece? Eu sempre lembro, quando eu falo disso, de um exemplo do futebol. Quando eu vejo um treinador de futebol, né, que está num meio em que a questão física, né, a questão atlética, ela é primordial, e esse treinador tem aquela pequena barriguinha, está um pouco acima do peso, na minha visão, não combina o fato de ele ser um treinador de uma equipe de atletas, né? Obviamente, aí vão dizer, não, mas o que ele é bom em tática e em outras coisas. Pode ser, mas para mim não combina. Quando eu tenho um técnico que também, além dessas questões técnicas, de conhecimento de estratégia de futebol, de tática, ele, além disso, complementa com a sua forma estética, né? Realmente fica muito mais alinhado com o meio que ele está inserido. Então, acho que você colocou muito bem. Depende do meio que você atua, que tipo de adequação você necessita. Mas, sem dúvida nenhuma, cada vez mais, esse é um ponto em que as empresas observam. Tem uma coisa que é muito clássica em muitas empresas, que é o famoso dress code. O que é o dress code? Nada mais é dizer para os empregados, funcionários daquela empresa, como é que aquela empresa espera que você se apresente, especialmente para as pessoas que têm contato com você. E, neste caso, o cliente. Então, eu espero que você, como funcionário desta empresa, não use camisa de time de futebol, não esteja trajado com bermuda. Então, essa parte que, de novo, ela é muito comum em muitas empresas, eu diria para você que foi a porta de entrada para se começar a falar dessa questão que nós estamos denominando aqui de aparência e de imagem, né? Mas foi a porta de entrada nas empresas para a gente começar a falar disso. É o famoso dress code, qual é o código de vestimenta, que é fundamental. Ninguém espera, eu como empresa, não espero que eu vou atender, por exemplo, um comprador de uma rede de tecnologia indo lá com a camisa de um time de futebol, de chinela havaiana e de bermuda. Provavelmente a pessoa que vai me atender do outro lado talvez não me deixe nem entrar lá. E assim, não tem nada a ver com questões de discriminação, acho que é importante a gente deixar isso claro, tem nada a ver com discriminação, tem a ver com um código em que as partes têm que estar equilibradas, né? Para que os negócios floresçam. No final das contas, é disso que a gente está falando. O impacto da imagem nada mais é do que a minha capacidade de poder vender alinhado com aquilo que as pessoas esperam que eu possa vender efetivamente, né? E a imagem, ela é parte fundamental disso. É verdade. Olha, foi tão bacana conversar com vocês e o papo começou a esquentar agora. E aí, agora o que a gente vai ter que fazer? Encerrar. Mas é para ficar com gostinho de quero mais, porque daí vocês voltam aqui, você principalmente vai ter que voltar pessoalmente, né, para falar como a imagem, sobre a imagem do pai, né, esse tempo que você tem que dedicar
né, para desenvolver essa imagem também adequada aí com os filhos nessa fase, é tão importante. E também, doutora Cíntia, a gente gostaria de falar sobre os exageros, né, que a gente nem falou dos exageros, porque é bom lembrar que em qualquer lugar o equilíbrio é necessário, tanto numa empresa quanto na vida pessoal, né? Então, hoje a gente vê muito forte aí uma máxima vendendo nas mídias sociais de que a gente tem que ter aquele estereótipo de corpo, de rosto, de dentes. Aquele padrão. Né? E muitas vezes as pessoas não se encaixam e não vão se encaixar. E perdem a sua essência. Sim. Né? Agora, quando chega um paciente na sua clínica que precisa melhorar a imagem, mas você já percebeu que ele já chegou no limite, como é que é falar isso para ele? Ai, tudo tem que ter, assim, muito... tudo tem que ser com carinho, né? Porque existem pessoas que chegam de todas as formas. E, às vezes, nem é a estética que está gritando dentro dela. Com a autoestima destruída, casamento, muitas vezes, destruído. Ou, às vezes, ela simplesmente não se gosta porque tem um narizinho um pouquinho torto, quer corrigir. Então, a gente tem que ler o perfil desse paciente, ouvir a expectativa dele, né? Porque, às vezes, a expectativa dele não é a minha. Sim. Então, esse feeling, né, do profissional, de saber ouvir o paciente, ouvir a história dele, o histórico de vida dele, histórico médico, né? A gente tem que cuidar de tudo ali antes de passar um planejamento. A minha linha sempre é a natural. E eu acredito que eu atraio esse público, sabe? Ninguém chega no meu consultório querendo bocão, carão, nada disso, sabe? Porque já sabe que vai ouvir um não bem grande. A gente atrai um pouco daquilo que a gente atrai. Então, eu acho que a naturalidade, a gente tem que buscar essa essência dentro de nós, né? A nossa referência é o que nós temos de mais belo em nós, para a gente lapidar esse diamante. Uau, gostei. Não é? Doutora, como é que a gente faz para te achar nas mídias sociais? Você pode me encontrar através do Instagram, né? Doutora Cíntia Barbieri, é bem simples. No Facebook também e no canal do YouTube. Então, as mamães, os papais e as pessoas... Hoje eu atendo mais a linha de estética. Minha clínica ela é multidisciplinar. Ela atende, né, todas as especialidades odontológicas e a minha especialidade é odontologia estética, né? Assim, eu trabalho na estética odontológica, mas a especialidade é a harmonização orofacial. Uau, gente, que maravilha. Antônio, como é que as pessoas fazem para te consultar, para te contratar para dar uma palestra, para falar sobre carreira? Como é que a gente faz? Não precisa nem contratar, a gente não está nem cobrando para falar desse tema tão importante, viu, Jolie? Mas pode me encontrar nas mídias sociais, Antônio.Ferreira68 no Instagram e Antônio Ferreira no LinkedIn, você vai me achar aí facilmente. Então, que bom. A gente quer a sua presença aqui, porque eu tenho certeza que tem muito mais para transbordar. A gente gostaria de ter alguns conselhos, né, de como esse profissional faz esse planejamento, porque acabou ficando um ponto de interrogação para a gente, né? Quando eu tenho 20 anos é uma coisa, quando eu tenho 30 é outra, eu cheguei nos 40 é outra, e aí, tem espaço para mim ainda entrar em algum lugar? Né? Como é que a minha imagem pode influenciar nisso? São tantas questões que a gente vai precisar voltar aqui outras vezes. E meu amigo Diógenes também, quais são as mídias sociais aí do DOJ? Você pode achar no Instagram DOJ Gospel. DOJ Gospel. MM7 Comunica. MM7 Comunica. E dá um Google, você vai achar tudo a respeito da gente. Uau, para contratar um show agora também? Também, 9 13 23 8892. Dia 1º, nós estaremos fazendo um grande show na Praça do Mirna. Quero convidar a todas as famílias, convidar a todos vocês a estar conosco. Cantores presentes que vão estar conosco.
Anderson Freire, Vicky Tim, que também é um cantor novo, Sim. de trap, é um rap num estilo diferente. Irmão DOJ e muito mais. Nosso prefeito que está fazendo, Anadete, a organizadora. Irmão DOJ, você me encontra em todas as redes sociais, todas as músicas também estão em todas as plataformas Digitais. Olha, que bacana. A gente vai terminar esse programa com vocês. Vocês vão voltar aqui um outro dia para a gente falar sobre essa cultura hip hop cristã, porque eu acho que a voz precisa ser ouvida, né? A gente precisa dar voz às pessoas que têm coragem de dizer as palavras que não podem ser ditas de uma forma assim, mas tem uma linguagem poética para isso. Eu tenho até uma canção também de hip hop chamada Mamãe e Papai. Top. Falando para as mães e para os pais. Depois vocês podem procurar lá nas plataformas digitais. Sim, foi um prazer. O prazer é Vai todo ser nosso. bênção. Eu agradeço muito a vinda de vocês aqui. Vocês são vencedores e a imagem que vocês estão difundindo por aí, eu creio que está levando muitas crianças que estão nessas periferias e fora delas também para o reino de Deus, e isso é importante. Eu creio. Doutora Cíntia, eu quero te agradecer de coração. Muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada por dizer que o mais importante é o natural, que o mais importante é a gente buscar esse equilíbrio. Eu gostaria de ter mais de você, mas foi tão pouco tempo, mas eu tenho certeza que esse pouco tempo ele vai ficar marcado na vida de muitas pessoas que te ouviram aqui. Tá bom? Com certeza, eu que agradeço. Nós que agradecemos. Antônio, da Epson, o convite já está feito para você vir aqui pessoalmente. Nós agradecemos também a sua presença aqui e de todas vocês que estiveram com a gente até agora. Nós vamos encerrar esse programa aqui, ao som do nosso DJ. Antônio vai se despedir? Muito obrigado, Jolie, pelo convite. E assim que você me chamar, estarei aí presencialmente da próxima vez. Foi um prazer. Obrigado. O prazer é todo nosso. Obrigada. Vamos de música de DJ. Se você quer ser feliz, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem. Se você quer ser feliz, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem. Se você quer ser feliz, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente. Eu vou contar boas novas pra você. Aqui quem tá falando é Diógenes proceder. Não precisa fazer nada pra Deus te escolher. É só abrir o coração e deixar ele te envolver. É dele a glória, a honra e o poder. É só colar com nós que você vai ver. Ele sempre tá mandando uma palavra pra você. O fraco, o oprimido vai fortalecer. Na sua fraqueza ele se faz forte. Ele é o único que pode dar suporte. Aquele que é ruim ele transforma em homem bom. Ele mediu os mares na palma da mão. Abriu o mar vermelho, andou sobre o Jordão. Nas guerras e batalhas da vitória pros irmãos. Se você quer ser feliz, vem com a gente, vem. Jesus Cristo é um Deus que não tem pra ninguém. Se você quer ser feliz, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem. Se você quer ser feliz, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem. Se você quer ser feliz, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem. Se você quer ser feliz, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente. Eu tô legal. Os manos e as minas, que fenomenal, estão junto com a gente no maior astral. Você deixou se envolver sem você perceber. A felicidade já tá dentro de você. Já tá envolvido, olha só que muito louco pra fazer você feliz. Vale a pena esse esforço. Se você quer ser feliz, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem. Se você quer ser feliz, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem. Se você quer ser feliz, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem. Se você quer ser feliz, vem com a gente.